smartphone. Muito bem, olá você, bom dia, 11 horas 34 minutos, manhã de terça-feira, dia 21 de julho, as pessoas animam-se com a temperatura agradável desta manhã, inclusive as temperaturas já estavam acima da casa dos 10 graus, 13 graus desde as primeiras horas da manhã. Nós temos com 20 graus para o momento e hoje podemos chegar até a casa de 23 graus. Ontem muitas pessoas ao fim da tarde estavam dizendo, nós estamos com calor, nós estamos sentindo uma caloria, estou sentindo-me aquecido demais, porque algumas pessoas estavam com uma roupa extra e muitas pessoas, claro, com casacos pendurados no seu braço, muitas vezes casaco por cima dos ombros, porque de verdade, né, a alternância entre as temperaturas fez com que a tarde ficasse quente, mas claro também que logo após o sol se pôr, aí as pessoas lembraram-se dos seus casacos, colocaram de novo, tira casaco, bota casaco, essa é a cidade de Caxias do Sul e assim vai ser nesses próximos dias. Nós vamos ter aí uma quinta e uma sexta-feira e a quarta-feira também com temperaturas beirando e chegando à casa dos 25 graus. Por enquanto, está mudando a interpretação para o final de semana. Nós vamos ter aí instabilidades no sábado, temperaturas que vão baixar no sábado, e aí sim, na próxima semana, uma semana diferente em relação a essa. Então, aproveitem esta semana. Nós estamos hoje, dia 21 de julho, um mês de inverno, e as características não são tão invernais assim. Mas já passamos por frio intensos, geadas grossas, temperaturas baixas, termômetros que não chegaram às máximas de 10 graus em alguns dias. Um teste para a saúde, um teste também para o caxiense, né, em meio ao período da crise que nós estamos vivendo dessa pandemia do Covid-19. Eu vou passar a palavra para uma saudação introdutória dele, Miguel Brambila, que logo após a sua palavra introdutória, devolve, passa a bola para cá. A gente vai também fazer um preâmbulo, né, passar a bola ao nosso Ivan Esgaraboto, que vai trazer algumas informações complementares ao Sabe Caxias by Bitcoin em nossa programação. Mas antes, uma saudação toda especial a ele, Miguel Brambila. Bem-vindo, manhã de terça-feira, dia 21. Estamos indo já para o fechamento do mês de julho e os desdobramentos que a gente pode avaliar sobre tudo isso. Bom dia, Edinho Soares. Café para todos, né? Hoje é dia também de gravação de cafeína e ficamos até as madrugadas trabalhando. Estava lendo aí nesta madrugada sobre uma dissertação de Rui Barbosa e Jeca Tatu, né? Onde nós nos acomodamos, contudo, acocorados no Brasil. Parece que vamos ter Grenal realmente em Caxias do Sul, né? Bom dia a todos. Bom dia, Ivan. Muito bom dia, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, irmão. E você? Tudo certo. Brambila, eu tenho uma informação aqui sobre rompimento de adutora. Posso passar? Olha, prazer, serviço para a utilidade pública. Muita gente está sem água nessa região, inclusive até hoje o pessoal quer saber como é que está, Ivan, por favor. Isso, eu conversei agora com Idair Mosquen, então, sobre alguns bairros estão sentindo a falta de água. Eu só vou relembrar essa informação que, por motivo de uma adutora rompida na rua Doutor Montauri, esquina com Antônio Prado, os bairros da zona sul da cidade estão sem água. A equipe do SAMAI iniciou o conserto na noite ainda de domingo. O trabalho continuou na manhã dessa segunda-feira, com previsão de término até ao meio-dia, mas ele acabou avançando o horário e encerrando por volta do final da tarde, das 6 horas. E o problema seguiu durante o dia e vai se normalizando, Brambila, até o final dessa terça-feira. Portanto, alguns bairros estão ainda sem água porque já foi consertado essa adutora na rua Doutor Montori. Então, aos poucos, a água vai chegando aos bairros. Essa é a informação que eu acabei de confirmar com o Idair Mosquen. Ok, muito obrigado, Ivan. Volte a qualquer momento aí com mais informações e atualizações. Ivan Esgaraboto, que é o nosso jornalista aí, sempre de plantão, sempre com boas notícias. Obrigado, queridão. Aquele abraço e até logo mais aqui na programação da Bitcoin TV. Valeu. Pois é, Edinho, né? Então seguimos na nossa... no nosso enigma, não é, meu caro Edinho? Decifra-me, eu te devoro. Estamos aí com uma média de 41 mortes no Rio Grande do Sul, infelizmente, devido a essa questão da pandemia, mas parece realmente, né, devido aí às declarações que temos escutado, que vamos ter que
né, engolir um Grenal goela abaixo. O que eu estranho, Edinho, né, o Grenal e outros jogos, o que eu estranho é essa passividade aqui, porque a notícia que nós temos é que a prefeitura está cumprindo o seu dever de casa. Então, se você imagina, vamos imaginar a quinta série, você cumpre o seu dever de casa, você apresenta para a professora e mesmo assim você vai de castigo, qual é a lógica disso, né? Então, quer dizer, nós apresentamos o dever de casa, estamos com bandeira vermelha, né? Aí você vai de castigo realmente, né? Você contrataria uma pessoa assim? Você é um advogado e o advogado apresenta para o juiz todas as provas. O juiz aceita as provas e mesmo assim não dá o deferimento. Você, como um advogado, volta para a sua bancada e fica quieto em silêncio e acata, diz, estamos cumprindo o nosso dever de casa para o seu cliente, ou você protesta, aí você apela e você reclama porque o seu cliente está tendo prejuízos, né? Você contrataria para uma banca de advogados alguém assim, Edinho? É o que nós estamos vivendo em Caxias, né? Estamos cumprindo o dever de casa, mas o comércio está pagando a conta. Hoje pela manhã nós estávamos dentro dos desdobramentos também esportivo e percebemos que na interpretação ontem do governador, a região de Santa Maria, a região, praticamente toda a região daqui de Caxias do Sul, observando e a região oeste, né? A região norte e oeste. E a gente fica observando que essa região, ela veio para o índice de distanciamento controlado que caracteriza a bandeira laranja, nessa interpretação. Mas mesmo assim, essas regiões não estão aptas a receber o futebol. Contraditório isso, né? E o futebol aqui na nossa localidade, em bandeira vermelha, vai ocorrer, né? E como é que você avalia esse ponto, né? Sabendo que lá é uma bandeira laranja e as pessoas recusaram o futebol, mesmo sendo laranja. Né? Muito contraditório a uma localidade que é vermelha e vai ter futebol, contrariando muitas medidas, dando talvez uma interpretação para que os detentores de quadra, proprietários de quadras, poderão interpretar que também pode buscar alguns meios ou buscar o distanciamento para poder flexibilizar ainda mais. E ainda, pelos desdobramentos da cultura, nós recebemos informação agora há pouco da Prefeitura que está sendo buscado viabilidade, assim que Caxias do Sul migrar para a bandeira laranja, de um evento chamado Drive-In, no qual automóveis, carros, as pessoas não descem dos seus carros, pode estar no número de 4 pessoas mascaradas, poderão participar de atividades culturais em Caxias do Sul, Miguel. Acho importante, vai se abrir as portas do toma lá da cá agora, com essa pressão política sofrida pelo esporte. Então nós não estamos aí realmente, né, avançando positivamente. Eu acho que demoramos, né? Faz tempo que digo que nós temos que questionar essa realidade das bandeiras, e agora que há uma mobilização aí por parte, né, da Câmara de Vereadores, junto ao governo do estado, pedindo essa flexibilização, que vai ficar ainda para mais uma semana. Então você veja bem, para comerciantes que estão vendendo almoço para pagar janta, é mais uma semana de prejuízos, para os cofres públicos, para arrecadação, no geral, onde o tempo está bom, onde nós estamos perdendo tempo, porque as contas não vão esperar esta demora de vontade política para cair a ficha, né, no complexo de colono que nós estamos tendo. Porque se a bandeira laranja em outros municípios não permite o retorno dos esportes, é justamente porque as lideranças políticas não aceitaram o goela abaixo. Ora, se a bandeira vermelha é em Porto Alegre, né, com todo o respeito aí ao presidente do Caxias, que eu ouvi falar e dizendo que é o novo normal, que todos os protocolos serão seguidos, ok. Então por que não foram seguidos em Porto Alegre? Né? Então, quer dizer, nós aceitamos o Grenal para podermos manter o Caju? Não faz sentido isso. O drive-thru, esses eventos que estão aí sendo organizados, pode até funcionar. Agora, 4 pessoas dentro de um carro, elas teriam que ser da mesma família para que não houvesse aglomeração. Se você não visita a mãe, porque você não quer contaminá-la, né? Você vai pegar um amigo de cada casa, mas primeiro você vai transitar em 4, aí vão ficar os 4. Vai alguém servir bebida, você pode ou não pode sair do carro. Mas as pressões vão crescer e acho, inclusive, que as pressões devem cair na mesa do prefeito, do vice-prefeito, sim, aumentar essas pressões e que o comércio seja beneficiado com isso. Principalmente para que a gente saiba e voltemos a dizer
que não é culpa do comércio, o alto índice de contágio. Tivemos 4 mortes ontem em Caxias do Sul, em 40 no Rio Grande do Sul. Isso era esperado, o inverno ia chegar, e esse tempo agora que nós estamos vivendo, este calor no meio do inverno, ele é traiçoeiro, porque daí você se descuida, você pensa que está quente, você fica com pouca roupa até de noite, você se gripa mais facilmente. Então, a lógica das coisas aqui em Caxias do Sul parece que está distorcida, né? Nós estamos vivendo aí um efeito da síndrome do colono. Estamos engolindo aí, né, a dupla Grenal por um motivo de que não é o novo normal, não você simplesmente achar que você pode pegar o resto daquilo que veio de Porto Alegre, que era a questão igual à bandeira vermelha. Se lá a bandeira vermelha, todos os protocolos, você não vai ter uma molécula do coronavírus no Estádio Centenário, então o Beira-Rio também não ia ter. É óbvio, por que veio para Caxias, né? Então não faz sentido, é imoral, e tenho aí a convicção de que outros setores da economia devem bater na mesa da porta da prefeitura e cobrar do prefeito coerência. Queremos também o nosso direito. Não ficar esperando dia após dia, porque muita gente usa o caixa, o faturamento do dia, para fazer fluxo de caixa, para comprar mercadorias, para pagar fornecedores que também estão apertados, né? Então, nesse momento, o futebol demonstra aí o seu descolamento da realidade, porque na Europa, Edinho, o futebol só voltou depois, no final da pandemia, ou faz um mês que começou a voltar o futebol na Alemanha, na França, com muitos cuidados. Mas o brasileiro quer voltar ao futebol em meio à pandemia? É inacreditável isso. Eu gostaria que tu fizesse uma observação, uma análise também dessa postura por parte da região aqui, né? Vamos dizer assim, todo o estado do Rio Grande do Sul vedou o esporte, né? Todas as regiões, com exceção da Serra Gaúcha. Como é que você visualiza esse cenário, essa observação? Até porque as palavras da nota da prefeitura, do próprio Ed Eloy Frisso, diz que é total e inteira responsabilidade do governador deliberar sobre essas partes, que o município não entende que não deve utilizar, né, de voz e palavra para esse momento. Mais ou menos fica colocado isso na nota da Prefeitura de Caxias do Sul. Não dá para entender que é uma sinalização de que, governador, tudo está em sua mão. Se as coisas aqui andarem por um outro viés, nós vamos estar buscando meios, ou nós queremos fazer uma troca, não dá para entender que tem alguma coisa por trás de tudo isso. O que a gente pode pensar sobre isso, Miguel? Primeiro, eu acho que ou houve uma negociação para a bandeira laranja para a semana que vem, porque se nós estamos cumprindo o dever de casa e você ainda permanece no castigo, eu acho que é uma questão que nem na 5ª série eu aceitaria, né? Nem na 1ª série, né? Nem os meus filhos aceitariam isso, né? Então, quer dizer, uma questão matemática, né? Você cumpre o dever de casa, mas você continua de castigo, não faz sentido, primeiro. Segundo, então quer dizer que o Nelson Marquesão, prefeito de Porto Alegre, manda mais que o governador. Então nós temos que nos reportar a ele, não ao Eduardo Leite, porque em Porto Alegre o decreto municipal foi que proibiu e que empurrou o Grenal para os caxienses. Terceiro, esta passividade toda, né, nos faz trazer à tona um complexo de colono, que nós estamos sendo legalistas ao extremo. Quer dizer que se o governador do estado disser que acabou a pandemia em Caxias do Sul, que nós podemos colocar as nossas vidas em risco, nós vamos sair então e vamos colocar nossas vidas em risco. É necessário que tenha um equilíbrio de poderes, mas para isso existe a necessidade que se tenha lógica e coerência. É preciso que se tenha aí bom senso, né? E inclusive a informação que se tem que é uma bancada que avalia primeiro os dados para depois chegar mastigados até o governador, para depois ter essa apelação. E assim vai. Enquanto isso, né, você tem entrevistado as pessoas do comércio, as pessoas do turismo, tenho acompanhado aí na Bitcoin News o resumo das informações também, que é muito bom, aliás, parabéns, Edinho, né, ouvindo as nossas lideranças, ouvi o Milton Corlatti, né, ouvi o Corso falando. Ou seja, nós estamos estrangulados, sofrendo pressões políticas da Federação Gaúcha de Futebol e tendo que engolir, me desculpe aí ao presidente do Caxias, não é o novo normal, não, esse aí é um normal ilógico. O novo normal seria nós usarmos máscaras e podemos ir até o nosso comércio receber um cliente com máscara, com álcool gel. Voltar ao futebol, o novo normal, seria para agradar determinados grupos, né? A Bitcoin faz futebol também.
faz a cobertura do futebol também. A Bitcoin também lucra com o futebol, mas nesse momento todos estão perdendo. Então, quer dizer, Nelson Marquesan manda mais que Eduardo Leite no estado do Rio Grande do Sul. Há uma distorção de hierarquia. Porto Alegre está acima do Rio Grande do Sul, é isso que eu penso. Só pode, né? Porque se essa justificativa do vice-prefeito, me desculpe, mas para mim não cola. Ok. Miguel Brambila, mudando um pouquinho do teor do assunto, mas na mesmo segmento das análises desses pontos de vista, eu queria falar um pouquinho sobre proposta da reforma tributária do Rio Grande do Sul, e gostaria de ouvir um pouco dos seus pensamentos, entendê-lo através de frases que você vai nos elaborar sobre isso. Quer ver, o Rio Grande do Sul, ele está saindo na ideia do Eduardo Leite, né? Claro que isso ainda tem a ver de deliberação na Casa Legislativa e tudo mais, mas na ideia dele ele quer transformar o ICM não mais, né, na linha de taxar ou colocar imposto sobre as circulações e compra de mercadoria, mas sobrepor ele em cima do patrimônio do povo gaúcho. Não seria isso uma antecipação a uma dificuldade que o ICMS poderá vir sofrer nos próximos meses com a baixa da economia, tirando o peso das movimentações financeiras, mas colocando sobre o que o gaúcho tem, que é pouquinho, mas tem, que é o seu patrimônio? Ah, com certeza. Sempre há prós e contras, essa é uma análise muito mais profunda do que o nosso tempo permite, e nós teremos que voltar a esse assunto mais vezes, inclusive com especialistas que nós vamos buscar, tributaristas, para trazer aqui ao programa, e é estranho sempre, né, essa reformulação de impostos em meio aí a uma dificuldade originária de uma doença desconhecida, aonde ainda, né, as boas notícias da vacina estão chegando, mas nós viveremos este ano assim. Ou seja, como é que você vai imputar, né, uma votação de mudança de tarifas em meio ao incêndio? Você não tem como aumentar a despensa da sua casa se ela está pegando fogo. Não é o momento para a discussão da reforma tributária, isso é um desvio de foco. Isso me traz a impressão do passa-boi, passa-boiada, que o ministro do Meio Ambiente, Teres, falou naquela reunião fatídica do governo Bolsonaro do dia 21 de abril, onde estava o Sérgio Moro, que era para aproveitar aí a distração das pessoas com a pandemia, o desvio de foco, porque já é um assunto chato a reforma tributária, o povo não vai ficar sabendo. Nós temos aí o complexo do Jeca Tatu, texto muito legal do Rui Barbosa, aliás, que sugiro a leitura, está digitalizado em algumas plataformas, gratuitamente, inclusive, né, na plataforma da Amazon. Quem tem conta da Amazon tem aí alguns livros gratuitos. O Brasil está sofrendo esse complexo acocorado, e Caxias está sofrendo isso, acocorado diante da questão aí do Grenal, como falamos. Então, e outra questão que acho, um dos itens desta reforma tributária que acho realmente que é caça-níquel, é você tributar carros que têm até 40 anos de idade. Com todo respeito, a pessoa não tem um carro com mais de 20 anos de idade porque ela quer. Então você, veja bem, ela já tem as dificuldades de manutenção, ela vai ter que pagar o imposto e deixar de fazer a manutenção do carro. Muita gente vai pagar o IPVA para não ter o seu carro guinchado e não vai trocar os pneus. Muita gente vai pagar o IPVA, no caso dessa imputação, né, de ter um patrimônio, que tem um carro com 25 anos de idade, não é porque ela quer, porque ela é pobre, né, ou porque ela está sendo, né, uma lutadora. Você veja bem que uma grande parte da sociedade brasileira tem carros com uma boa idade, a frota nacional. Quando esta frota deveria estar sendo retirada, e deveria então o governador do estado fazer uma parceria aí com alguma montadora, com algum banco de fomento, que geraria aí na questão econômica a renovação da frota, para que você veja bem que um carro com desgaste de mais de 20 anos num buraco de uma estrada é muito pior, porque a segurança dele é pior, a estrutura dele já está desgastada, você quebrar um eixo, você ter problemas de freios, e você vai tributar um patrimônio que muitas vezes é a única coisa para a sobrevivência daquele cidadão. É um descolamento da realidade, né? É um descolamento. É igual ao auxílio emergencial, por exemplo, brasileiro, e aí vamos à questão nacional, que se colocou via celular, sendo que boa parte dos brasileiros não tem nem internet, nem celular com aplicativo, os mais pobres, aqueles que realmente precisam. Então você vai tributar o patrimônio do brasileiro. Tem virtudes nesta reforma tributária, sim, nós vamos especificá-la, mas tem umas incoerências, assim, caça-níqueis, eu diria,
bastante desesperadas, porque a proposta de todo governador gaúcho que se elegeu e se reelegerá é resolver o problema do caixa do Estado. Mas não é simplesmente, né, estrangulando o cidadão no momento do incêndio que você vai conseguir resolver isso. É preciso um debate muito mais profundo, Edinho. Sim. Miguel, eu gostaria também, seguindo essa análise, que tu fizesse uma colocação. Nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul tem muitos garagistas, né? Pessoas que aproveitam esse nicho de mercado de automóveis e fazem compras e vendas dos seminovos, dos usados. E a gente sabe que nesses pátios ficam muitos carros por muito tempo parados que os próprios garagistas têm que pagar o IPVA. E agora aumentou, vai aumentar ou vai alargar possivelmente, né, a frota que pagará este imposto, de seu imposto IPVA. Sabe que muitos veículos não entrarão, ou muitas pessoas não entrarão em dívida ativa com o Estado por não conseguir pagar? E como esses garagistas vão fazer para manter em dia essas frotas paradas e pagando IPVA delas? É verdade, a alíquota, inclusive, né, deve aumentar. E a contrapartida disso onde está? Né? Quanto tempo nós tivemos as pedras na Rota do Sol, e o cidadão que pagou o imposto teve que desviar, não somente para ir à praia, como desmoraliza-se muitas vezes, né, a pessoa. O cidadão que vai à praia, ele também gera a economia da praia, ele também tem direito de ter o seu patrimônio, de ter a sua... se não fosse a riqueza e a prosperidade, não haveria nem economia, nem para os pobres. Então é preciso separar as coisas, não nos tornarmos aqui Robin Hoods, não é essa a questão. Agora, você veja bem, quanto tempo as rodovias gaúchas ficam aí à mercê, né, do abandono. E aí, parece que nós estamos vivendo no início eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos que eu achava um absurdo. Qualquer problema se aumentava impostos, né? Mas, de repente, né, de acordo com o nosso complexo de Jeca-Tatu, né? Agora eu pergunto, a semana passada foi lançada aí uma frente parlamentar ampla. Nós deveríamos, inclusive, buscar as ações que esse grupo já está fazendo justamente nesse sentido todo, na questão da reforma tributária, nas contrapartidas que os estados e municípios têm que dar para o cidadão. Agora volta-se, né, o Estado que foi criado para proteger o cidadão torna-se mais uma vez um algoz, né, com incoerências, com autoritarismos, com a concentração de poder em lideranças políticas que ficam bandeirando aí, e nós acatando. Olha, Edinho, sem brincadeira, né? Leonel Brizola já teria virado a mesa. Miguel, nós estamos chegando ao fechamento de nossa programação, 11 horas e 56 minutos. Eu acredito também, Miguel, que nós poderíamos estender sobre esse mesmo raciocínio, falar um pouquinho das estradas gaúchas, da situação que está as estradas, e é visível, né, que no observado plano de fundo isso vai tirar ainda mais o poder do gaúcho, não somente no seu poder de compra, que já está muito limitado, já está estrangulado, mas vai estrangular também o seu patrimônio. Agora o seu patrimônio também ficará a serviço do Estado. Uma observação final, nos livros de história contam que quando chegou Dom Pedro, fugindo, né, das garras me esqueci o nome do francês agora, do Napoleão Bonaparte, quando ele chegou com a coroa aqui, a primeira coisa que fizeram foi confiscar as casas e confiscar galinhas, porcos. Foi feito um confisco muito grande, ou seja, deteriorar o pequeno patrimônio que os colonos tinham naquele período, na época do Brasil colônia. E é isso que está acontecendo. Quando acaba-se os recursos financeiros, ou percebe-se que o recurso financeiro vai ficar escasso, vamos para o patrimônio, vamos para o que as pessoas têm. Parece que esse é o entendimento, ou fica subentendido na conta matemática que o resultado vai ser esse. Deixar o espaço, meu irmão, para suas análises finais, suas observações, até mesmo aproveitar essa oportunidade para você fazer outras colocações que talvez pelo curto espaço de tempo do programa tenha faltado de falar e você queira tocar nesse assunto. Fique à vontade. Ok, muito obrigado, Edinho. É importante a gente lembrar, porém, que já não estamos mais no tempo das galinhas, né? E estamos no tempo da necessidade de nos apresentarmos sem medo como cidadãos que têm direitos civis, porque esta é uma proposta da reforma tributária, não quer dizer que ela vai ser aprovada. Onde está a oposição, né? Onde está a oposição para o debate? Então, a principal questão desta proposta da reforma tributária é o inconveniente, da gaúcha aqui do Estado, é o inconveniente de estar sendo apresentada em meio a uma pandemia.
Aí está a questão, debater, reformular, apresentar novas saídas, tudo bem, acho importante. Eu destaco essa questão do IPVA, do aumento da alíquota e da tributação, mas isso ainda não é uma norma, isso está tudo dentro, né, de uma possível reforma tributária que é preciso, e portanto, né, deve ficar aí para o ano dentro da lógica. Nós precisamos sim fortalecer o vigor das nossas lideranças em todos os sentidos, porque uma reflexão que se faz diante da fragilidade de nós como cidadãos devido à exposição ao coronavírus, ficamos diante das possibilidades de morte física mesmo. Muita gente vive a vida achando que é imortal, que não vai morrer, e baseia-se os seus princípios aí em questões antiéticas e corruptas, que incapazes, né, de trazer honra, muito pelo contrário, trazendo vergonha para as pessoas, achando que nunca serão descobertas, no caso de muitas pessoas aí da sociedade. Um grau de boçalidade muito grande, como nós temos visto aí, de pessoas que esfregam o diploma na cara de outros cidadãos, achando que simplesmente nesta boçalidade intelectual, como aconteceu no desembargador em Santos, dá direito ao cidadão se colocar acima de outros. Então nós temos que reconstruir a sociedade, ou construí-la em andamento, na certeza de que os nossos direitos são garantias individuais, mas que temos que trabalhar por eles. Portanto, a omissão, como dizia Platão, é uma idiotia. Você faz parte de um coletivo, de um ecossistema, ou você está subordinado, né, a ser governado a quem quer que seja. Não há novo normal aqui em Caxias do Sul, não, essa história de novo normal, me desculpe, mas é uma empulhação, essa história do Grenal nós vamos ter que engolir, infelizmente, né, muita gente acha que isso faz sentido, mas não faz. Não tivemos força jurídica nem política para tentarmos aí avançar, ou seja, né, o complexo de Jecatatu continua, para concluir. O que nós temos que entender é que, por pior que pareça ser, estamos tendo o direito de debater, de conversar, de transmitir, faz parte da liberdade de expressão, da democracia, e isso nos garante aí a reflexão e nos garante o avanço da sociedade, apesar do aparente caos. Nós estamos também à mercê de uma fragilidade econômica muito grande, também na mesma questão do coronavírus, portanto não temos nada a perder. Né? Muita gente já perdeu parte dos seus negócios, já perdeu parte dos seus lucros, e não há momento para você ficar bajulando A ou B com interesses lentos. É preciso agir com vigor e, se necessário, virar a mesa, sim. Virar a mesa, embargar. Né? Eu sou contra a judicialização da política, mas diante da política bem exercida. Quando a política é incoerente e é fraca, eu acho que sim, há necessidade de, muitas vezes, isso fortalece nos Estados Unidos as instituições democráticas, porque as associações se reúnem e entram na justiça, justamente para embargar promotores que são eleitos de maneira corrupta e outros tantos, né? Portanto, é preciso aprofundar o debate democrático no Brasil e superarmos o efeito colono em Caxias do Sul e o efeito Jecatatu. Nós não somos somente donos das galinhas, nós somos donos, sim, de uma consciência clara. Agora, se aceitamos tudo passivamente, né, estamos sujeitos a ser governados aí por um mar, né, de problemas. Obrigado a todos, nós voltamos amanhã com o Sábio Caxias. Um abraço, Edinho. Valeu, querido. Abraço a todos. Abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. 12:02, assim encerramos o nosso Sábio Caxias by Bitcom. Você pode, sempre que acompanhar nossas programações, comentar abaixo do espaço inteiramente democrático das redes sociais. É claro que não ataques, comentários. Fique à vontade para expor suas ideias, colocar seus pensamentos, filosofar junto com a gente em nossos encontros. E amanhã, a partir das 11h30, nós vamos estar ali para colocar mais pensamentos, para verter, né, ou muitas vezes direcionar, analisar, mentalizar, para ajudar na construção dos alicerces de uma sociedade mais digna, mais sadia para todos nós. Encerramos por aqui, 12h15, vem o Bitcom meio-dia, as informações atualizadas aqui do horário da manhã para você. Nós vamos encerrando por aqui, grande abraço. Bitcom TV, passa no seu